Bom, finalmente nós chegamos ao tema principal da nossa aula, que são os processos de eletrização. E nós vamos ver três dos processos principais, que é a eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Nosso primeiro processo vai ser o processo de eletrização por atrito, ou ainda triboeletrização. Nesse tipo de eletrização, o que a gente observa é que ao esfregar dois corpos isolantes, pode ocorrer a passagem de elétrons de um corpo para outro. Como, por exemplo, a gente observa aí na imagem, um bastão de vidro sendo atritado com um pano de seda. O bastão de vidro fica carregado positivamente e o pano de seda fica carregado negativamente. O que é importante a gente guardar no processo de eletrização por atrito é que os corpos vão adquirir cargas de mesmo valor, de mesmo modo, porém com sinais contrários. Um vai ser positivo, outro vai ser negativo, mas temos o mesmo valor de carga elétrica. Na eletrização por contato, como o próprio nome sugere, dois corpos são colocados em contato, sendo que pelo menos um deles deve estar carregado, deve estar eletrizado. E aí ocorre uma redistribuição das cargas elétricas e ao final do processo nós temos os dois corpos carregados com cargas de sinais iguais, porém o módulo dessas cargas não precisa necessariamente ser o mesmo, ou seja, a carga do corpo A, por exemplo, não precisa ser exatamente igual à carga do corpo B, porém os sinais são iguais, eles estão carregados ou os dois positivamente ou os dois negativamente. É importante chamar a atenção que na eletrização por contato, para que haja essa eletrização por contato, necessariamente os dois corpos envolvidos têm que ser condutores, não podem ser isolantes, como no caso da eletrização por atrito. Bom, vamos analisar um exemplo simples de aplicação em um exercício do processo de eletrização por contato. Dois condutores esféricos idênticos têm inicialmente cargas QA igual a mais 5 nanocoulomb e QB igual a menos 9 nanocoulomb. Se os dois condutores forem colocados em contato, qual a carga de cada um após o contato? Inicialmente, o que nós vamos fazer é calcular a carga total do sistema. Então, o sistema é composto do corpo A e do corpo B. Então, a carga total do sistema vai ser a carga de A mais a carga de B, levando em consideração os sinais das cargas. Então, a gente percebe aí que a carga total vai ser menos 4 nanocoulomb. Como esses corpos são idênticos, né, são esferas condutores idênticas, nós podemos afirmar que a carga final de cada uma delas é exatamente igual, né, tanto no sinal quanto no módulo. Então, basta pegar essa carga total, né, e dividir por 2. E aí a gente teria para cada carga, para cada corpo, uma carga de 2 nanocoulomb, de menos 2 nanocoulomb. É importante perceber nesse exercício que vale aí o princípio da conservação das cargas elétricas, né? A gente partiu do pressuposto que a carga total do sistema antes e depois do contato é a mesma. Então, a gente pode dizer que somar as cargas iniciais, calculando a carga total do sistema, e afirmar que essa é a carga total após o contato, porque é o que diz o princípio de conservação das cargas elétricas. Num exercício desse tipo, onde eu tenho cargas idênticas, a carga de cada corpo é dada pela média aritmética das cargas. É só somar as cargas todas envolvidas e dividir pelo número de cargas, a gente encontra a carga de cada corpo após o contato. Isso só é válido, lógico, para quando esses corpos são idênticos, porque a distribuição vai se dar de maneira uniforme. Bom, e finalmente vamos falar do processo de eletrização por indução. Esse processo de eletrização talvez seja o menos intuitivo de todos que a gente discutiu aqui. Mas é simples também, então vamos acompanhar passo a passo as imagens que vocês estão vendo. Primeiramente, o que vai ocorrer é que eu tenho um corpo B, que eu chamo de induzido, né? Esse corpo está eletricamente neutro, ou seja, o mesmo número de cargas positivas, o mesmo número de cargas negativas. Quando eu aproximo um corpo carregado, que eu chamo de indutor, que é esse corpo A,
desse corpo do induzido, ocorre primeiramente uma redistribuição das cargas de B, né? Como o A, nesse caso aí, está carregado positivamente, ele atrai as cargas negativas de B para um lado e repele as cargas positivas de B. Então você tem uma reorganização dessas cargas. As cargas positivas se concentram numa região do corpo B e as cargas negativas se concentram na outra região. Para que a eletrização se processe, é necessário que a gente agora conecte um fio terra ou toque nesse corpo induzido para que as cargas, para que o processo de eletrização se concretize. Quando eu toco nesse corpo B, como no lado lado oposto ao indutor, né, eu percebo que as cargas negativas do meu corpo são direcionadas, são dirigidas ao corpo B, né, fazendo com que o corpo B agora tenha um excesso de cargas negativas em relação ao número de cargas positivas. Ao afastar o indutor, agora as cargas negativas vão se organizar novamente e aí a gente passa a ter um corpo com mais cargas negativas do que cargas positivas e efetivamente eletrizado. Inicialmente ele estava neutro, mesmo número de cargas positivas e negativas, e agora ele passa a estar eletrizado. Então a gente percebe que no processo de eletrização por indução, o corpo vai ter uma carga elétrica com sinal contrário à carga do indutor. Certo? Sempre. Se o indutor tem carga positiva, eu vou eletrizar esse corpo negativamente, esse corpo B negativamente, o induzido negativamente. Se o indutor tem carga negativa, eu vou eletrizar o corpo induzido com uma carga positiva. Bom, com isso nós chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço a participação de todos e até a próxima.